Oi, minha gente, deixa eu só colar aqui, ó. Ai, penúltima live já. Deixa eu fixar aqui. Vamos lá para nossa penúltima live dessa sequência de 30 dias. Vamos lá. Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Para quem tá entrando aqui agora, ó, nosso assunto de hoje é onde estou errando. E aí a possibilidade é da gente conversar sobre esse assunto. Oi, tudo bem? Boa noite, Enelice, Jéssica, Duda. Boa noite. Ó, seguinte, a live de hoje é uma live pra gente falar sobre alguns erros que a gente pode estar cometendo na nossa rotina alimentar, né? Que a gente acaba cometendo em alguns momentos. Então, se de repente você tem alguém para convidar para essa live, você pode clicar aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho aqui. Você clica aqui e convida alguém para participar dessa live junto com vocês. O que é legal dessa live de hoje? A nossa penúltima live já, esse finalzinho. E o legal dessa live é que eu quero ajudar vocês de uma forma mais direta. Boa noite, meninas. Rose, Lu, Mônica. Boa noite. Seguinte, eu quero ajudar vocês de uma forma um pouco mais direta. Então, o que eu quero? Eu quero dar, né, vou dar esse conteúdo aqui, mas eu quero aproveitar esse tempinho de live também pra gente falar sobre alguns assuntos de vocês mesmo. Então, mandem, assim, as perguntinhas de vocês com relação a algum momento do dia que você acha aí que você tá na dúvida com relação à sua rotina alimentar. Coloca aqui que daí eu vou conversando com vocês no finalzinho, tá? Eu vou tirando algumas dúvidas, de repente eu posso dar até uma sugestão, tá? É aquele pitaco, sabe? Pra eu conversar com vocês, pra eu dar sugestões de alguma dúvida que vocês têm com relação à rotina alimentar de vocês, pessoal mesmo, sabe? Coloca aqui como se você estivesse na consulta e perguntasse, Dani, o que você acha de eu, né, pro meu objetivo eu fazer tal coisa? Que daí eu vou conversar com vocês pra gente resolver algum pepino aqui junto, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Seguinte, vou pedir pra vocês mais uma vez, boa noite. Todo mundo que entrou aqui, ó, Nath, Aline, Rose. Ó, seguinte, vou pedir pra vocês, se tiverem quem convidar para essa live, né? De repente tem alguém aí que se interessa por esse assunto, que gosta de alimentação saudável, assim como você também. Coloca, manda aqui para essa pessoa, ó, tem um aviãozinho aqui, você pode mandar para ela. Seguinte, para quem não acompanhou desde o começo a nossa sequência de lives aqui, chegou no meio do caminho, perdeu algumas lives, não tem problema, você pode acessar lá o link que tá na bio, se cadastrar e receber todas essas lives, tá? Lembrando que essas lives não vão ficar disponíveis lá o tempo todo, tá? Então aproveitem e assistir ainda essa semana, que logo logo aquilo ali vai... Eu vou colocar em um outro esqueminha aqui, e aí... Quem viu, viu. Tá bom? O importante é quem tá aqui, né? O importante é quem tá aqui, ó, que pode assistir essa live junto com a gente. Quem aproveitou, aproveitou lá naqueles vídeos depois. Enfim, vamos começar? Nosso tema de hoje? Vamos lá, seguinte... Onde estou errando? Porque vamos pensar assim, ó, a gente já vem lá desde o começo, quem veio acompanhando desde o começo já ouviu tudo que eu tenho pra falar sobre alimentação saudável, e de repente você falou assim, Dani, eu tô desde o começo tentando aplicar tudo que a gente conversa aqui. Então eu tô tentando fazer uma rotina alimentar diferente, eu tô tentando mudar minha estratégia, mas eu comecei a perceber que nessas 2 primeiras semanas que eu fiz a mudança alimentar, eu vi bastante resultado. Só que agora eu tô percebendo que não tô tendo tanto resultado assim. Não tô tendo a expectativa, né? Não consegui alcançar a expectativa que eu queria do emagrecimento. E aí é onde a gente vai falar sobre alguns pontos específicos da alimentação que a gente pode corrigir. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu falo que assim, ó, se você já melhorou muito a sua alimentação e de repente já aconteceu isso com vocês já desde o começo, né? Então, eu tô consumindo um pouco mais de produtos, comida de verdade, então eu tô comendo mais fruta, verdura, legumes, eu tô inserindo isso dentro da minha rotina, eu diminuí o máximo que eu pude de industrializados, eu diminuí o máximo que eu pude de açúcar, e mesmo assim parece que depois dessas 2, 3 semanas eu dei uma estacionada no peso.
que eu costumo falar sobre isso? Porque a gente já vem dentro daquilo tudo, né? Então, se você já vem fazendo tudo isso, se você já tá comendo conforme a sua fome, se você organiza a sua alimentação e você come bastante comida de verdade, você já tem aquela base da sua alimentação, então no momento que você sente fome, você come comida e você já estruturou muito bem a sua rotina alimentar, se você já tá nesse caminho, é o momento de você identificar onde que realmente tem algum erro. E aí, existem 3 pontos principais desses erros. Quais são esses pontos principais? O primeiro deles, até anoto aqui que vocês sabem que eu gosto dessa anotaçãozinha aqui para nortear a gente. Qual que é o primeiro ponto? Então, se eu tô lá numa rotina alimentar saudável, já fiz um monte de mudança, tô consumindo água pra caramba, eu tô numa rotina super legal, já me alimento super bem, aonde eu posso estar errando? Você pode estar furando demais. Então lembra que eu sempre falei desde o começo, vocês me ouvem falar aqui a todo momento, é válido que a gente faça furos na nossa alimentação, é válido que a gente saia um pouquinho da nossa rotina. Mas eu ensinei vocês lá desde o começo que a ideia é que a gente fuja um pouquinho da nossa rotina alimentar, mas o grande segredo é saber voltar. Inclusive hoje eu mandei um áudio lá no nosso grupo do Telegram. E o que acontece? Eu costumo falar que se a gente não tem uma estrutura alimentar organizada para saber voltar para ela, para se alimentar de forma tranquila, sem muitas dificuldades, a gente tem um empecilho, né? Então, assim, acaba que a gente não consegue se manter dentro daquilo. Por quê? Porque se a gente tem essa mentalidade de que a alimentação saudável não é prazerosa, não é gostosa, a gente fica com dificuldade de voltar para ela. Então, qualquer escapada que a gente dá na alimentação, qualquer escapadinha que a gente dá na dieta, a gente quer ficar naquilo ali, né? Então a gente quer ficar ali comendo pãozinho, pão francês, o excesso de açúcar, então tudo docinho, tudo gostoso. Então isso é um grande perigo dentro da nossa rotina. Mas se você já tá num processo de emagrecimento, se você já tá num momento de tô mudando tudo na minha rotina e tô conseguindo me manter nisso, e aí o grande ponto, o grande lance é você identificar aonde você tá errando. Porque vai chegando um determinado momento que a gente precisa ir realmente identificando aonde que eu tenho consumido excesso de alimentos, aonde que eu tenho excesso de açúcar, em qual momento do dia ou em qual momento da minha semana eu tenho consumido um excesso de açúcar. Ou eu estou me dando a oportunidade de furar demais essa dieta. Então é um grande problema. Lembra que a gente falou, acho que na segunda ou na terceira live que eu falei sobre o automimo, sobre essa questão da gente tentar manter uma rotina alimentar, mas o tempo todo a gente ficar se mimando? Isso é um grande problema. E aí que tá dentro desse primeiro ponto aqui que é importante a gente identificar. Se eu tô furando demais, eu tô o tempo todo mimando demais. Por que eu tenho que mimar demais? Por que tudo pra mim tem que ser gostosinho, prazeroso, docinho? Muitas vezes a gente não precisa disso. Principalmente se eu tô num processo de mudança de hábitos, se eu tô num processo de emagrecimento, eu preciso identificar. Agora é o momento de eu me dedicar e eu fazer essa rotina alimentar conforme eu conseguir estabelecer aqui. Eu falo que é igual a gente trata a criança, né? Normalmente com criança a gente fica ali no pé, a gente puxa a orelha, a gente tenta não ficar mimando demais, a gente não dá tudo que a criança quer, né? Quem tem filho aqui sabe como é que funciona. A gente morre, né, por dentro, a gente quer agradar, a gente quer fazer, mas se você agrada demais, se você mima demais, você estraga a criança, né? Você acaba tendo uma criança ali que você vai ter problemas lá na frente, enfim. O mimar demais, né, esse excesso de mimo que a gente se dá, desse excesso de o tempo todo consumir algum alimento prazeroso, algum alimento gostoso. Então tentem diminuir esses furos dentro da alimentação. Então comece a identificar, poxa, eu faço 15 refeições, 20 refeições na semana, mas dessas 20, 10 eu faço alguma coisa errada ou eu dou uma furadinha nessa dieta. Eu preciso identificar onde que está o erro. Então pode ser que um desses erros, um desses grandes erros dentro da sua rotina seja esse excesso de furo. Então identifica isso, vê onde que está tendo um problema. Eu falo que mais do que qualquer outro profissional, né, qualquer outra pessoa na sua vida para identificar onde realmente você vem errando, é você mesmo. Então não adianta, o nutricionista vai te apoiar, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar, com certeza. Né? O nutricionista tá aqui para isso, ele tá aqui para te ajudar, ele tá aqui para te controlar, para te ajudar num determinado momento, para te prescrever, né, um plano alimentar e tudo mais, mas a gente não tá o tempo todo com vocês,
né? A gente não tem como ficar o tempo todo com vocês, a gente não precisa disso, a gente não precisa criar esse vínculo. E a gente tem que ter a tal da autorresponsabilidade que a Rebeca falou ontem, né? Da gente entender onde que realmente eu preciso melhorar, eu preciso corrigir, eu preciso organizar a minha rotina alimentar para que eu não faça esse excesso de mimo o tempo todo, esse excesso de furos o tempo todo, porque senão a gente fica assim, ó, eu estou em dieta. Mas eu furo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, daí no sábado e no domingo eu esqueço que eu tenho dieta, né? E aí volta na segunda-feira. Não é assim que funciona. A gente precisa ter responsabilidade com relação a essa alimentação e organizar essa dieta a ponto dela ser 80% saudável, né? Para que a gente colha frutos disso na nossa saúde e no nosso processo de emagrecimento se a gente tem esse objetivo, tá? Segundo ponto. Exagerar demais na quantidade dos alimentos. Então, mesma coisa que eu falei também lá no grupo do Telegram hoje, que eu falei, eu falo isso, né, o tempo todo, desde o começo. Existe duas limitações muito grandes com relação a essa mudança de hábito, que é, eu preciso identificar qual é a quantidade que eu preciso comer e qual é a frequência. Então isso serve para qualquer alimento. Para qualquer alimento. É para o açúcar, é para banana, é para melancia, é para abobrinha. O que eu tenho dentro da minha dieta que está sendo demais, que está entrando com uma frequência muito grande, com um volume muito grande. Identifiquem isso dentro da dieta, da rotina. Tenho certeza que se vocês pararem para pensar aí agora e falar assim, nossa, deixa eu tentar identificar onde que eu tenho consumido algum alimento demais, onde eu tenho errado demais, onde eu tenho consumido um grande volume de alimento. Eu tenho certeza que vocês sabem identificar, né? E muitas vezes, mesmo estruturando uma dieta, uma rotina alimentar, se a gente não identifica esses erros, a gente continua fazendo esses erros por muito tempo, né? Então, aonde eu tô errando? Primeiro ponto, esse excesso de furos, esse excesso de alto mimo o tempo todo e esse excesso de quantidade de alimentos. Então, Dani, banana pode? Igual eu até conversei lá com vocês no Telegram. Banana pode? Pode! Mas qual é a quantidade desse alimento? Né? Qual é a quantidade que ele vai entrar? Qual é a frequência desse alimento? Eu tenho só banana como opção na minha alimentação? Não! Então eu posso comer uma banana, aí na outra refeição eu como uma mexerica, na outra refeição eu como uma pera. Eu posso fazer essa rotatividade de alimentos. E isso serve para qualquer alimento. Quando a gente pensa numa estratégia mais low carb, né, mais baixa em carboidratos, eu sempre falei aqui, a ideia de ser low carb inicialmente, tá? Existem pessoas que têm um processo mais profundo com a alimentação low carb, já num nível mais avançado, vamos colocar assim. Mas, para o iniciante, para uma pessoa que quer simplesmente essa mudança de hábito, essa mudança da alimentação, é preciso ter esse controle e ter essa rotatividade de alimentos. Porque senão a gente pensa assim, bom, agora eu tô low carb, então eu não posso mandioca, não posso batata, não posso banana, não posso manga, e não é assim que funciona. Se eu quiser consumir manga e banana, quiser consumir mandioca na minha rotina, eu posso. O que vai determinar? A quantidade e a frequência, sempre, tá? Então, o segundo ponto é esse, a gente exagerar na quantidade de alimentos. Um outro erro muito grande quando a gente inicia uma estratégia low carb, né, já dentro dessa questão de exagerar na quantidade de alimentos, quando a gente pensa numa estratégia, baixar esse consumo de carboidrato e a gente pensa, eu posso consumir gordura, a gente tende a aumentar o consumo dessa gordura e isso também é um grande erro, porque lembra que apesar do carboidrato estimular muito a insulina lá e facilitar um pouco mais a minha reserva de gordura, eu tenho proteína e gordura que vão vir da minha alimentação que tem um volume calórico muito grande. Para cada ml ou para cada grama de gordura eu tenho 9 calorias, é bastante. Então essa gordura vindo de uma castanha, ou vindo da manteiga, ou vindo do azeite, ela vai ter um volume calórico muito grande. Então muitas vezes a gente fala assim, minha nutricionista colocou lá na minha rotina alimentar as castanhas para eu comer à tarde. Aí o que a gente faz? A gente enche a mão assim, de castanha. Ou enche um potinho de castanha. Então assim, a gente precisa controlar essa quantidade, precisa ver se não tá exagerando nisso também. Não é porque é saudável, porque é legal, é interessante ter na nossa alimentação que a gente pode consumir em grande quantidade. Outro erro que eu coloquei aqui,
leite e derivados. O que acaba acontecendo? O queijo a Dani falou que pode. O queijo pode entrar na minha rotina. Eu comprei aquele meia cura que a Dani falou. Comprei aquele queijo curado, aquele queijo Minas padrão, né? Aquele Minas frescal. A Dani falou que pode dentro da rotina, mas aí o que acontece? Você pode exagerar na quantidade muitas vezes, então prestem atenção nisso também. Muitas vezes a gente acaba de tomar o café da manhã ali, passa 2 horinhas ali, tá beliscando um pedacinho de queijo, né? Principalmente trabalhando em casa agora. Aí na hora do almoço, coloca um monte de queijo, leite no frango, sabe? Aquela coisa, exagero. Tudo que for grande quantidade acaba atrapalhando esse processo de emagrecimento. Aí à noite, antes de dormir, toma um copo de leite ou um iogurte. Então assim, percebam aonde tem esse exagero, esse excesso de alimento. Mesmo sendo saudável, tá? Mesmo sendo super saudável, a ideia é que a gente controle essa frequência, essa quantidade. O que eu posso fazer de rotatividade? Lembra que eu falei uma vez que assim, a gente pode ter o consumo da banana, da manga, mas o que acontece? Se eu como banana e manga somente como alimentos dentro da minha rotina, eu fico consumindo em grande quantidade, né? Acaba que você consome ali, 2 bananas no café da manhã ou come a banana no café da manhã e depois leva essa banana pro meio da manhã no trabalho, aí à noite você come uma manga. O que a gente faz? Se eu consigo ter uma variedade de frutas, eu vou consumir essa banana, essa manga, no outro dia eu tenho melão, no outro dia eu tenho morango. Todas elas têm uma diferença de quantidade de carboidratos, então a gente precisa ter essa diferença de carboidratos oscilando dentro da minha rotina também, tá? Terceiro ponto, eu tô olhando vocês mandarem mensagem, eu já olho todas, tá? Terceiro ponto, aonde eu tô errando no meu nível de atividade física ou no meu sono? Porque lembra que eu falei lá no começo? A gente tem o nosso tripé com relação ao nosso estilo de vida, né? A nossa mudança de hábitos. Quais são esses pontos? A alimentação, a atividade física e o sono. E muitas vezes a gente começa a fazer uma mudança alimentar, a gente tá ali no processo de mudança alimentar, mas tá esquecendo de dormir direito, ou não tá dormindo direito porque tá vivendo um momento difícil, ou não tá fazendo atividade física porque a academia tá fechada e aí eu tenho que tentar fazer alguma atividade em casa e eu não tô conseguindo fazer atividade em casa. Então esse é um ponto que a gente precisa observar, tá? Então os 3 pontos aqui. Talvez eu esteja furando demais, né? Então esse pode ser um grande erro. Talvez eu esteja exagerando na quantidade de alimentos mesmo saudáveis, tá? Então é importante identificar mesmo a castanha, mesmo os queijos, mesmo todo tipo de alimento saudável, o excesso de banana, o excesso de farinha, farinha não é tão interessante, né? Mas sei lá, qualquer tipo de alimento saudável, ele entraria aqui como quantidade, muitas vezes atrapalhando esse processo de emagrecimento. E o terceiro ponto, que é atividade física e sono. E aí a gente vai identificando, então, nossa, eu tô dormindo mal, eu tô há 3 meses sem fazer atividade física porque minha academia tá parada. Então comecem a estruturar mais ou menos isso e aí é um ponto de partida pra gente iniciar a segunda etapa dessas mudanças, né? Porque eu acredito que muitas de vocês que estão aqui já vêm desde lá do comecinho dessas lives já fazendo essas pequenas mudanças na rotina. Então é interessante que a gente faça essas mudanças e a gente, ao longo desse período de alterações, né, de mudança de hábitos, a gente corrija aquilo que muitas vezes está atrapalhando. Então o sono, o que eu preciso fazer para melhorar meu sono? Quais são estratégias que eu posso tentar melhorar? Então, diminuir ficar no celular antes de dormir, tomar um chazinho. Lembra aquela opção que eu dei pra vocês? Do chá, camomila, erva cidreira, pinga umas gotinhas de própolis ali pra melhorar esse sono, pra baixar um pouco desse cortisol, pra ajudar a estimular o sono à noite. Vou fazer atividade física. Gente, inúmeras opções de atividade física, inúmeras estratégias hoje em dia que a gente encontra muitas vezes de profissionais que estão fazendo coisas na internet ou até de profissionais que você conheça, que trabalhavam lá na academia. Entre em contato. Fala, viu, você não consegue montar um treininho para fazer na minha casa? Gente, para quem já treina, para quem já tinha esse hábito de treinar, às vezes a gente sentar no chão e fazer um exercício, um alongamento,
Um exercício com o próprio peso do corpo. Lembra que a gente falou? O Thiago deu vários exemplos aqui. Inclusive, para quem tá sem atividade física e de repente fala, não, eu vou iniciar, eu vou começar essa mudança essa semana mesmo, tem um IGTV aqui que a gente, lá, procurem a Today. Tem um IGTV aqui que tem várias, inclusive o Thiago filmou eu fazendo os exercícios, tem várias estratégias ali para fazer atividade física em casa, usando só o peso do corpo, usando aquilo que vocês têm na casa de vocês, aproveitando o sofá da casa de vocês, aproveitando uma cadeira da rotina de vocês. Então dá para fazer a mudança, basta iniciar, né? Basta querer essa estratégia, basta querer essa mudança e começar a fazer isso aos poucos novamente e ir retornando isso, né? Se de repente você quer esse objetivo de emagrecimento, de mudança de hábito, de mudança de vida, né? De saúde, pra gente não ficar o tempo todo parado, o tempo todo sem rotina, tá? Seguinte, assunto aqui então, só pra resumir, os erros podem vir então do excesso de furo, a quantidade de alimentos mesmo saudáveis, a atividade física e o sono. Então tentem identificar, pega um papelzinho, vocês sabem que eu adoro papel e caneta, né? Pega um papel, pega um post-it, escreve lá aonde você precisa melhorar. Coloca ali, nossa, esse primeiro ponto que é o furo. Aonde que eu tô furando demais? Ah, tô furando demais no final de semana. Ou, não, tô furando demais porque eu tô fazendo bolo todo dia na minha casa. Ah, eu tô furando demais porque eu tô adoçando demais o café. O que eu posso fazer? Escreve na frente, coloca essas estratégias de mudança. Tô exagerando demais, comece a identificar. Tira foto dos seus alimentos, né, daquela refeição, das refeições do seu dia. Coloca ali na rotina, coloca essa estratégia de identificar onde você está errando demais, onde você está colocando quantidade demais, se é no lanchinho da tarde, se é no café da manhã, se é no almoço. Tente identificar isso e o sono e a atividade física, tá bom? Certo? Tentem estruturar isso, coloquem isso no papel e se vocês precisarem de ajuda, vocês me mandam aqui. Vou ler as perguntinhas de vocês. Tem bastante perguntinha desde o começo. Eu vou tentar voltar aqui pra gente ler todas. A Jéssica mandou de manhã. Ai, que tá ruim de ler. Bem cedo deve ser. Mas à tarde. Bem ciente. Mas à tarde eu não resisto ao café da tarde com bolo e tudo mais. Jéssica, tenta buscar alguma alternativa de um bolinho mais saudável ou tenta mudar essa estratégia do bolo para fazer alguma coisa que tenha um pouquinho mais de proteína, um pouquinho mais de gordura, para ser uma estratégia que vai te dar um pouco mais de saciedade. E lembra daquilo que eu sempre falo aqui para vocês, a gente não precisa ficar sem isso. O que não pode é ter todo dia. Essa frequência acaba atrapalhando o nosso processo de emagrecimento. Então, se você já identificou que é isso, tenta fazer rotatividade de outros alimentos. Ou, não, faço questão do bolo. Então, tenta em algum outro horário do dia, tentar controlar a quantidade, né? Aumenta a verdura, legumes desse almoço, desse jantar. São estratégias que a gente consegue fazer numa boa. Que mais? Deixa eu ver aqui que alguém tinha mais mandado uma mensaginha. Não consigo ficar sem pão. O Thiago me mandou aqui, não é ele não, que ele fica sem pão numa boa. Lá, achava que quando saudável poderia dar uma exagerada. Lu, esse é um grande erro, a gente acaba exagerando na quantidade, porque a gente coloca na cabeça, né, que não, é saudável, tá tudo certo, tá tudo bem, e aí eu vou comer na quantidade que eu quiser. E não, a gente tem que pensar que todo alimento é calórico. A grande maioria deles, né, mas 99% deles tem calorias. E muitos alimentos, como abacate, por exemplo, como manga, são frutas que têm uma quantidade calórica, né, um peso calórico maior. E aí é um grande erro a gente achar que tá liberado consumir isso, mas já é um ponto para você corrigir, tá? Quantidade. E aí tentar organizar essa questão da fome, da saciedade. A Fá falou que exagera um pouquinho no queijo. É um ponto muito, muito interessante, porque a gente acaba mesmo exagerando. Se você tá ali numa rotina que você acrescenta queijo, leite e derivados na sua alimentação, tanto do almoço quanto do jantar, muitas vezes a gente acaba exagerando na quantidade sem perceber, né?
A Mônica mandou, como saber a quantidade ideal? Mônica, é muito individual. Quantidade, ela é muito individual. A gente só vai saber quantidade normalmente quando a gente faz um acompanhamento nutricional, porque daí o nutricionista vai estabelecer para você quais são essas quantidades. Então, qual é a quantidade que eu posso consumir de manga? Qual é a quantidade que eu posso consumir de farelo de aveia ou de aveia? Qual é a quantidade que eu posso consumir de arroz? E aí ele vai estruturar isso para você, porque ele vai dividir, né? Ele vai fracionar isso em algumas refeições para que atenda a sua necessidade. Então não dá pra gente falar a quantidade ideal para todo mundo, né? Eu sempre brinco, uma mulher de 1,80 tem uma necessidade completamente diferente de uma mulher de 1,55. Então não dá pra eu falar para ela comer a mesma quantidade que uma mulher de 1,80 comeria, né? Então é muito particular, é muito individual, tá? A Lê falando que o cardápio dela só tem 2 frutas. Acho que no café da manhã e no lanche da tarde, né? Ó, a Lê falou que voltou à atividade física. É isso, gente. Acho que esse ponto da gente organizar. Ai, Paulo, obrigada, querido. Que saudade de você. Apareça. Ó, é interessante a gente identificar onde a gente erra, né? E eu falo que assim, ó, por mais que a gente tenha um cardápio estruturado pelo nutricionista, montado pelo nutricionista para você fazer na sua casa, é importante a gente identificar a quantidade. Sabe por quê? Porque quantas vezes eu peguei pacientes aqui em processo de emagrecimento, e aí dentro daquilo tudo que a gente já vem falando aqui, de fome, de saciedade, de identificar isso, né? Quem perdeu esses assuntos que a gente já falou aqui em outros momentos, não tá salvo aqui no meu Instagram, tá? Eu coloquei no YouTube, mas aí você tem que se cadastrar naquele link que tá na minha bio para receber. E aí você recebe todas as lives desde o comecinho. E como eu falei no começo, eu vou deixar disponível ainda por uns dias, porque a gente acaba essa sequência de lives amanhã, mas eu vou deixar disponível para vocês olharem lá, aproveitem, porque tá muito legal, né? Quem aproveitou desde o começo sabe o quanto a gente falou aqui, né? Mas o quanto é importante a gente identificar, porque muitas vezes o que acontece? Voltando nesse assunto aqui. Eu monto uma estrutura alimentar para o paciente de acordo com aquilo que ele está falando para mim aqui na minha frente e de acordo com as necessidades dele. Só que aí o que acontece? Ele vai respeitar a fome dele, ele vai respeitar o período de intervalo entre uma refeição e outra. E quantas vezes eu escutei paciente chegar aqui e falar assim, Dani, eu não tô comendo tudo aquilo que você colocou. Então é importante a gente identificar e ir alinhando isso. E eu falo que quando vocês entendem, né? Lembra aquele assunto de você entender qual é a sua necessidade, o que você precisa realmente, você começa a estruturar isso de uma forma completamente diferente, tá? Então é importante identificar e organizar a rotina para que nada fique em excesso, senão muitas vezes a gente fica nessa de porque manga pode, porque queijo, a Dani falou que podia, que tá tudo tranquilo, a gente acaba exagerando muito na quantidade, né? Que mais? Vamos ver. Eu exagerava nas frutas e misturava várias, mas já corrigi. Rosilene, normalmente a gente faz isso, né? E muitas vezes, uma coisa muito importante, é interessante a gente identificar quais frutas a gente acaba consumindo em grande quantidade. Porque, por exemplo, eu usei esse exemplo em algum momento aqui. Quando a gente chega na casa da gente 6h30 da tarde, cansada, né? Ou nessa rotina que a gente tá vivendo agora um pouco mais em casa, trabalhando home office e tudo mais, o que acontece? Se você olhou para sua fruteira e você tá morrendo de fome, você fala, nossa, não tem nada pro jantar ainda, vou ter que preparar. Se você estiver morrendo de fome, facilmente você come 2 bananas. Não é assim? Isso para qualquer fruta mais doce. Então, facilmente você come um potinho de manga, facilmente você come 2 maçãs, facilmente você come ali uma quantidade de alguma fruta um pouquinho mais doce. Mamão, por exemplo. Agora, se você tiver com fome nessa mesma posição, nesse mesmo momento, e você se deparar com um abacate, possivelmente você não come esse abacate inteiro. Vocês lembram disso que eu falei? Por que não? Porque ele vai te dar saciedade mais cedo, mais rápido. Então o que é interessante? No momento que você tá ali, de repente, com uma fruta, ou com uma salada de fruta, com frutinha picada, enfim, coloque algum alimento que vai promover saciedade também, que vai agregar saciedade a esses alimentos. Então, as castanhas, a própria fruta mais gordurosa, né? O coco, o abacate.
Por quê? Porque vai te dar saciedade mais rápido. E dando saciedade mais rápido, você vai comer menor quantidade, tá? Então é interessante fazer isso também. Ó, a Raquel mandou: Dani, eu consigo fazer certinho durante o dia, mas ao chegar do trabalho à tarde eu estou com fome e acabo atacando a geladeira. O que é legal, Raquel? Identifica onde você está errando no começo do dia até esse final do dia. Porque muitas vezes a gente passa o dia fazendo restrições e comendo pouco, e muitas vezes saindo do almoço, por exemplo, com fome, ou não comendo nada no período da tarde e percebendo essa estratégia no final da tarde, morrendo de fome. Então, de repente, começa a colocar alguma coisinha ali umas 4 horas da tarde. Se você sai do trabalho e você percebe que você chega na sua casa com muita fome, usa essa estratégia de colocar alguma coisinha ali para aquele momento que começa a dar fome, para você não acabar exagerando na quantidade de algum alimento que acaba atrapalhando o seu processo todo, tá? A Lu falou: Dani, você diz exagero comer muito no dia? Por exemplo, se todo dia no café eu como... Não quer? É que tá no branco aqui, eu não consigo enxergar. Calma. Por exemplo, se todo dia no café como um pedaço de queijo, seria exagero, pois como todos os dias? Não, se é uma pequena quantidade, é no total de 24 horas, na verdade, tá? Então é importante a gente identificar se eu tô consumindo grande quantidade no total dessas 24 horas. Então, se eu tô comendo queijo várias vezes, se eu tô comendo castanhas várias vezes, se eu tô comendo excesso de fruta várias vezes. Porque se você tiver uma pequena quantidade, vai depender muito do que tá no contexto dessa refeição. Então, por exemplo, eu tenho um pedaço de queijo, um pedacinho de fruta, eu tenho um ovo, eu tenho um chazinho ou um café sem açúcar, aí é tranquilo. Agora, se eu tenho... É interessante, né, a gente identificar isso. Se eu tenho esse queijo, mas eu tenho 2 fatias de pão, mais um pedaço de fruta grande, mais um pão de queijo, mais um cappuccino, por exemplo. Aí o volume, a quantidade de tudo que tá ali no contexto daquela refeição acaba atrapalhando o processo de emagrecimento. Então não dá pra gente isolar um ponto, mas muitas vezes é importante a gente identificar a quantidade. Então se eu tô consumindo em grande quantidade algum determinado alimento, eu posso diminuir ele, tá? É nesse sentido que eu quis dizer. A Rosilene mandou também, o meu também, 2 frutas, lanche da manhã e lanche da tarde. A Elisângela: o diário da alimentação ajuda a identificar. Você acha que aumenta a ansiedade? Não, Elisângela, eu acho super interessante fazer o diário alimentar, pensando nesse sentido de você identificar aquilo que aonde você está exagerando. Eu tenho um aplicativo que eu trabalho com os meus pacientes, né, na consulta. Eles usam esse aplicativo para fazer o acompanhamento e eu peço para eles de vez em quando fazer esse recordatório. Então faz ali um recordatório de 24 horas, de 48 horas, anota tudo ou tira foto. Às vezes a gente com o celular na mão, né, facilita tanta vida, então tira foto do seu café da manhã, tira foto do seu almoço, deixa lá na sua pasta, não precisa postar em lugar nenhum, deixa lá na sua pasta de fotos do seu celular e vai identificando aonde que você tem consumido um volume muito grande, aonde que de repente você pode controlar essa rotina, tá? A Lê tá pedindo pra deixar as lives alguns dias. Lê, assiste que eu vou deixar ainda essa semana, tá? Aproveitem lá, pra quem não acessou, pra quem chegou agora esses últimos dias, se cadastra lá naquele link que tá na bio, que eu vou deixar lá disponível pra vocês assistirem nesse período agora, dessa semana ainda, tá bom? Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vi algumas meninas entrando aqui. Espero ter esclarecido essas dúvidas de vocês. Ale, assiste um pouquinho à noite, a hora que você chega, a hora que você tá fazendo alguma coisinha ali, coloca pra assistir. Sabe uma coisa que o YouTube tem, que eu acho que, na verdade, eu sou viciada em fazer isso, eu não sei vocês, mas tem uma coisa que o YouTube tem, até lá no Telegram também tem, e eu amo, adoro, nossa, é um negócio que eu uso demais. É o 2.0, você consegue acelerar o vídeo. Então hoje eu não consigo assistir vídeo nenhum se não for nessa estratégia de você poder acelerar.
né? Então lá no Telegram você acessa lá, você também consegue, cada áudio que eu mando lá, vocês conseguem colocar ele bem aceleradinho, então fica gostoso de escutar. Fica gostoso de ouvir, a gente consegue ali em 2, 3 minutinhos escutar tudo que eu tenho pra falar. E no YouTube também. Então, vocês recebem o link, né, através do e-mail, e lá no link, acessando lá naqueles 3 pontinhos que tem em cima, você consegue apertar lá e colocar acelerar vídeo, alguma coisa assim. Você consegue colocar no 2.0 também, no 1.5, sei lá, na forma que você achar melhor. Mas você consegue assistir essa live que, por exemplo, tem aqui 30, 40 minutos, muitas vezes você consegue assistir essa live em 15, 20 minutinhos. Então ajuda bastante, né? Pra essa vida louca que a gente vive. Às vezes você vai, né, fazer alguma coisa na cozinha, ou enquanto você tá ali, né, fazendo nada. Sabe quando a gente tá fazendo nada? Você coloca lá pra ouvir e organiza a vida. Eu faço muito isso com vídeos, né, de cursos que eu assisto, então eu coloco pra acelerar e vou lavar uma roupa, vou lavar uma louça, vou fazer uma comida na hora do almoço ali, eu sempre coloco alguma coisa pra escutar. Então aproveitem esses momentos pra consumir esse conteúdo, tá? Ó, a Helenice mandou mais uma mensagem aqui, ó. Iogurte feito na Top Term com aquele fermento que vem junto é saudável? Eu não conheço o fermento, mas eu acho que é só o lactobacilo, né? É o lactobacilo liofilizado que eles falam, né? Que é o lactobacilo, que eles desidratam ela, né? O probiótico ali, né? E você coloca no leite, não é isso? Então, se for só isso, não tem problema nenhum. Não tem corante, não tem conservante, não tem nada de ruim. Dá pra ser feito também. Outra coisa que é legal, se vocês quiserem fazer iogurte caseiro, você pode usar... A minha mãe fazia muito quando a gente era criança. Ela fazia o leite, ela comprava aquele leite de saquinho, tipo A, tipo B. E aí fervia ele, aí você deixa ele morno. E aí você coloca um copinho daquele iogurte natural, integral. Daí você faz um volume grande, né? Deixa ele dentro do forno. Não põe na geladeira, deixa ele dentro do forno, ou fora, em cima do fogão. E deixa ele tampadinho, ele forma um iogurte, né? Então é uma forma legal da gente consumir com iogurte mesmo, Ale. E dá pra consumir uma grande quantidade de iogurte. Aí você pode fazer uma geleinha caseira. Dá pra fazer a geleia com um adoçante natural, né? Um xilitol, um maltitol. Então é legal que você fica com uma opção mais saudável, sem corante, sem conservante, sem nada. Certo? Tem mais alguma dúvida ou podemos encerrar aqui, ó? Já deu 40 minutos. Gente, vocês estão com saudade? Já tô com o coração partido que a gente acaba amanhã. Nem acredito. Como eu falei pra vocês, foi uma maratona pra mim, né? Foi uma maratona pra mim esses 30 dias, porque é conciliar a rotina de trabalho, é conciliar a rotina de casa, é mais a programação de pensar no tema da live. É muita coisa, né? Muita informação, mais o Telegram, mais os e-mails. E tudo eu que faço, né? Então, é tentar se organizar. Vocês viram até que alguns e-mails eu baguncei um pouquinho, né? Mandei 2, 3 num só, mas tá lá. Ó, a Mônica, estou adorando os áudios do Telegram. Pena não ter descoberto antes, mas vou entrar em contato. Ô, Mônica, lá eu acredito que no canal você consegue arrastar tudo pra cima, né? E assistir todos. E, aliás, escutar todos. Então, aproveita. E se você não conseguir acessar, depois você me fala. Se você não conseguir acessar todos os áudios, acessa o link no e-mail, que daí no e-mail vão salvas essas lives e de repente você aproveita ali, assiste durante esse período, tá? Que mais? A Lu falando, como vamos ficar sem as suas lives? Lu, vamos pensar numa estratégia. Vamos ver se eu faço uns bônus aqui essa semana ainda. Acaba amanhã já, Edna. Que triste. Gente, ó, vamos fazer o seguinte. Ao invés de terminar 100% amanhã, eu vou pensar numa estratégia da gente, pelo menos, encerrar essa semana. Eu vou fazer, sei lá, de repente faço um bônus. Eu vou me programar direitinho. A hora que terminar a live aqui, ó, eu vou programar, eu vou pensar no que a gente pode fazer, tá? Pra gente continuar junto aqui pelo menos mais um período. Ó,
A Gislaine também falando, ó, foi muito bom, amei, sentirei falta, que pena, já estava acostumada a ver todos os dias. Ai, que bom! Gente, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque assim, ó, quem acompanha desde o começo sabe que assim, é uma dedicação, né? É uma dedicação, foi um propósito que eu criei mesmo, que eu queria fazer, era uma forma de ajudar de algum jeito, assim, né? E eu falei, não, eu vou fazer as lives porque é gostoso, né? Foi muito bom. E é muito bom saber que vocês consumiram isso, que vocês aproveitaram isso. Eu fico muito feliz de verdade. A Lu falou, você foi um achado aqui nesse Instagram. Muito obrigada. Obrigada a você, Lu. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui. A Rosilene, ó, mas foram excelentes as lives. Que bom, fico feliz. Não acabou, né? A gente acaba amanhã. Então, a gente finaliza amanhã e aí se vocês quiserem, a gente tenta estender um pouquinho ainda, pelo menos alguns dias. O que vocês acham? Se vocês falarem que sim, eu vou estruturar aqui e ver o que eu faço. Que eu acho que, ó, se eu não me engano, ficaram alguns temas de live pra trás. Porque lembra que no meio do caminho eu falei, vou reformular? E aí eu falei, vou reformular e aí eu vou atender, vou falar o que vocês querem ouvir e tal. Aí eu reformulei esses temas de lives e ficaram alguns temas lá atrás. Quem sabe? Ó, eu vou pensar aqui e aí quem sabe a gente faz isso. Tá bom? Meninas, muito obrigada. Boa noite pra vocês. Foi muito bom estar aqui mais uma vez. E a gente se vê amanhã às 6 de novo, tá? Nossa última live. Tá bom? Ó, beijo, boa noite pra vocês, bom início de semana. Se cuidem, cuidem da saúde de vocês e amanhã nós estamos juntos aqui de novo. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Ai, a Raquel mandando, ó, eu adorei também, a maioria das vezes vi no dia seguinte no e-mail, mas você nos encorajou para fazer uma dieta, muito obrigada. Obrigada a você, Raquel, fico feliz. Fico feliz. Gente, boa noite, muito obrigada. Obrigada pela companhia e até amanhã. Até amanhã nós estamos aqui de novo, 6 horas da tarde. Beijo, obrigada.